do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus, em pé, proclamou em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito, que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Diácono Valdir Nobre, Diácono Noraldino, bem-vindos à Casa da Mãe da Piedade para estarem conosco. Padre Felipe Carvalho, responsável pela Pró-Reitoria de Evangelização e Comunicação, e também Padre Samuel Fidelis, Pró-Reitor aqui para Comunicação e Missão. Dois que são muito singulares no caminho que nós fazemos aqui no santuário. A todos vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, agora, além da frequência AM 750, começamos a experimentação, os testes, na frequência 107.1 FM. A vocês todos que aqui estão, ao Salvador e a Caetano, que completam só 52 anos de vida matrimonial, pouco tempo, foi ontem. Caríssimos, quis a providência de Deus, a sua misericórdia, que nós fizéssemos parte da história. Não só porque hoje nós completamos 63 anos de dedicação do Estado de Minas Gerais à Nossa Senhora da Piedade, oficialmente, porque lá no documento de 1758 está lá dito que deverá ser erguida após 3 anos de permissão para aqui celebrar a Eucaristia, os sacramentos com padres devidamente licenciados pelo então Bispo de Mariana, poderia então e deveria se erguer uma pequena ermida, uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora da Piedade e Santa Bárbara. Durante tantos anos, aqueles participaram da história. Nós também participamos da história hoje. Nós participamos de um momento muito importante. Aqueles que há 63 anos viveram esse momento, participaram da história. No dia em que, de modo singular, no dia, se não me engano, no dia 28 de outubro, nós pudemos trazer Nossa Senhora, 28 desse ano, me perdoe, pudemos recolocar Nossa Senhora novamente no seu camarim ali, no altar da ermida, um momento muito precioso. Nós participamos de muita coisa da história. E, apesar de eu não ser tão jovem como os dois,
Padre Felipe e Padre Samuel participam de páginas importantes da história, né? Tão novos, tão jovens, não muito mais do que eu. Mas nós participamos de uma outra história tão linda e tão bonita. E que hoje, quando Jesus diz, permitam-me voltar ao texto com muita tranquilidade, na hora que ele vai dizer, quem crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. Tem uma parte muito bonita que eu gostaria de chegar nesse ponto, para vermos a força do que se é crer em Jesus e assumir o caminho com Ele. Mas eu gostaria de olhar com vocês um pouquinho antes aqui da profecia de Ezequiel. O templo, visto como o lugar onde Deus habita. Do lado direito, começa a sair uma água. E essa água começa a crescer e, por onde ela passa, a vida começa a se tornar abundante. A água, naquele contexto de tanta secura, era o próprio sinal da salvação, o próprio sinal da vida. E daí então, hoje nós olhamos nesta celebração para aquela que é para nós sinal do templo de onde sai a salvação para fecundar a história com a vida. Não é à toa que o tema do nosso jubileu esse ano é esse. No colo da Mãe da Piedade, a fonte da salvação. Vejamos uma coisa com muita tranquilidade. O templo, sinal onde Deus habitava, e a água, que era o sinal da salvação, que era a própria salvação que chegava a tantos lugares e fecundava a terra, agora é visto naquela que é modelo para mim e para você, para a igreja. Nós não somos a salvação. Nós somos aqueles de onde a salvação, ou nos quais, através dos quais, a salvação pode chegar a tantas pessoas. A salvação é Cristo Jesus, sua palavra, sua vida. É bonito e rico isso, porque Ezequiel, de algum modo, trazia para nós a imagem daquilo que nós somos chamados a viver e a ser. Mas só é possível ser e viver a riqueza de fecundar a história, a vida dos outros, com a salvação que é Cristo, se nós entendermos o que significa crer nele. E crer nele é muito mais do que simplesmente dizer o nome de Jesus. É um bom passo. Mas significa crer, significa, para São João, significa o seguinte, traduzindo: eu não consigo pensar os meus dias ou tudo o que eu fizer sem me lembrar da importância que ele tem na minha vida. Eu escutei uma senhora esses dias, há 17 anos viúva, 17 anos, se não me engano. Ela disse o seguinte: padre, minha filha fala que eu não posso chorar por causa do meu marido, mas ele era tão bom. Ele era tão bom e morreu já faz... Mas eu sinto uma falta dele. Tudo que eu faço, eu penso, se ele tivesse aqui. Uma coisa tão bonita que a gente viveu, e ela falava isso com os olhos jorrando água. Talvez a imagem do que eu queira dizer, crer em Jesus significa amá-lo de tal forma
que aonde quer que a gente esteja, o que quer que nós estejamos fazendo, seja por causa desse amor e sempre lembrando, é por sua causa, Jesus. É com a sua presença. É para que o Senhor seja visto. Para que o Senhor seja encontrado. E Jesus, ao dizer, quem crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva, percebam, Ele é a salvação. Ficou claro isso? Mas é preciso que nós sejamos igual este santuário. Igualzinho. Vou explicar para vocês. Aqui nós vemos as rochas, vemos o campo rupestre, vemos o cerrado, a Mata Atlântica. Mas aqui para baixo, tem alguns pontos, só onde nós moramos, tem 3 nascentes, só onde nós moramos. Pequenininhas, mas que sai aquela, desculpa a expressão se ficar feio, sabe aquele mijinho d'água? Aquele filetezinho de água, mas depois esse filete de água vai juntando, e tem uma das partes que é chamada de acaba-mundo, que é responsável por abastecimento de toda essa face aqui do condomínio dos Cedros, e vai descendo, chega até a Taquaraçu, se não me engano, um tanque que é do tamanho, um lago que é do tamanho dessa ermida, de água pura, limpa, pronta para beber. Ou então a outra, que está na RPPN Nossa Senhora da Piedade, que tem 52 mil litros de água vazando por hora. Por hora. Vejam, as nascentes, elas são só o sinal da grande vida que está escondida no subterrâneo desse lugar. Nós todos, se entendermos o que significa no colo da Mãe da Piedade, que é aquela que entendeu a riqueza de ser discípula de Jesus e o apresentou a todo momento, no entanto, que o traço fundamental dessa imagem, o mais bonito de todos, é que a imagem de Nossa Senhora da Piedade, Aleijadinho, não colocou como se ela estivesse segurando e retendo, é como se ela estivesse ofertando. Ela segura a cabeça, apresenta o rosto e segura a mão. E o resto do corpo está caído no seu colo. É como se ela apresentasse: eis a salvação. Seria muito bom se todos nós entendêssemos que ser discípulo de Jesus Cristo é restaurar o nosso coração de tal modo em comunhão com o nosso Deus e façamos tudo por Ele, que em tudo que a gente fizer, nós sejamos como essas pequenas fontes que eu falei, ou tantas outras que existem na história. Elas só deixam sair a salvação que elas recebem, a água que elas recebem, como nós só deixaremos Cristo ser encontrado se nós tivermos sempre a comunhão com Ele e estarmos abertos a receber a vida que Ele nos propõe. Como os 52 anos da vida de vocês dois só serão um sinal do amor se isso for nutrido e vazar pelos poros. Até na hora em que tem umas... Ou então como aquela mulher que pode dizer assim: Padre, eu tenho tanta saudade do meu amor. Ou quando a gente escuta uma frase assim: Padre, quando é que o senhor, o Padre Samuel, Padre Felipe, que tem que administrar tanta coisa, são os administradores ou os padres? Aí eu peguei e disse assim para essa pessoa que perguntou: não tem momento em que a gente é padre, não tem momento que a gente é administrador. Sabem por quê? Porque tudo que a gente faz é para que os outros se encontrem com aquele que é a salvação. Nós só queremos ser uma fontezinha, onde as pessoas possam beber. Agradecer a você que é membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que nos dá condições de chegarmos a tantas pessoas. E contamos com você, para que possamos cumprir bem a nossa missão. Nós vamos, e com certeza, vamos passar. E qualquer outro que aqui chegar, vai passar.
Mas o que precisa permanecer é a oportunidade, e várias oportunidades, aonde tantos outros possam experimentar a salvação que é Cristo. E nós possamos, a partir disso, ajudar tantas outras pessoas, como, por exemplo, agora podem ter mais de 400 mil, tendo a oportunidade de pensar, será que eu também sou uma fonte aonde, ou por onde, a salvação chega aos outros? Será que eu também sou uma fonte? Eu não sou a salvação, mas será que eu deixo com que essa salvação chegue por todos os lugares por onde eu passar? Por uma única convicção, que eu possa fazer tudo sempre contigo, Jesus, e te apresentar sempre a todos. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a sermos isso. Confiantes de pé, apresentemos nossas preces.